Livro do profeta Isaías, capítulo 35. A grandeza e glória do reino do Messias. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Amém? Soberano e eterno Deus, mais uma vez rendemos graças por estar na Tua presença, por estar diante do Teu altar, Senhor. Rendemos graças a Ti pela Tua bondade, pela Tua misericórdia e suplicamos, ó Deus, o favor do Teu Espírito Santo, para que Ele venha nos ensinar, para que Ele venha nos fazer compreender, para que esta palavra, ó Deus, ela possa penetrar os nossos corações e criar raízes, meu Deus, para que então possamos andar, Deus, em conformidade com a Tua palavra. Que a Tua palavra, Deus, seja a cada dia o nosso alimento, o nosso sustento e a nossa força. Nós oramos e nos entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem assentar? Esse salmo, ele nos fala sobre a grandeza e a glória do reino do Messias. O reino do Senhor, Jesus Cristo falou: o reino já está entre vós. Quando Ele estava aqui na terra, Ele falou: meu reino já está entre vós, né? O reino de Deus já é chegado, porque Ele estava aqui. Ele subiu aos céus, mas o reino dele ficou estabelecido, e hoje nós temos o Seu Espírito Santo no nosso meio. Então hoje Ele governa os nossos corações. E o profeta Isaías, muitos séculos antes, ele já falava acerca disso. Vai chegar um momento em que o deserto e os lugares secos se alegrarão com a grandeza e com a glória do Messias. E especialmente no versículo 13 ele diz: confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Então, os corações que estavam secos, que estavam desertos, sem Deus, deserto o nosso coração. Esse coração, esse deserto, ele vai florescer, ele vai ter a glória de Deus. E aqui no versículo 3, quando ele fala: confortai as mãos fracas e os joelhos trementes, é o momento de você levar Jesus. Qual um dos males maiores que nós temos hoje? São os males da alma. Apesar de todas as mazelas que nós vemos aí, todas as misérias que nós vemos, né, de fome, de guerras, a maior miséria está no coração do homem. Na verdade, a miséria da fome, a miséria da peste, a miséria das guerras, ela já é proveniente da miséria de um coração sem Deus. Então o coração sem Deus, ele gera males, ele gera tormenta, ele gera uma sociedade decaída, porque as pessoas não têm escrúpulos, elas guerreiam, elas pelejam. Muitos desses países que têm lugares miseráveis, como nós temos aqui no Brasil, algumas regiões que estão vivendo em miséria, como nós temos na África, alguns lugares em miséria, e ao mesmo tempo nós vamos um solo rico na África, cheio de minérios, diamantes. Você vê aqui no Brasil também um país riquíssimo, um solo super fértil, que também tem minério, que também tem petróleo. E você vê grandes guerras e grandes misérias. Uma pequena população com tanto, outros com nem tanto, outros com nada. Então, aonde está a miséria maior? Está no coração do homem. E no nosso dia a dia, aonde estão os corações trementes aí? As mãos trementes, são as mãos que não têm forças, porque elas não têm mais ânimo também. Tem joelho que está tremendo, que a pessoa não tem. O que é o joelho tremendo? O joelho bamba, é o joelho sem força. Diante das dificuldades, diante das lutas, tem muita gente que não tem força para lutar. As mãos não conseguem segurar nada, não conseguem tomar posse de nada, não conseguem realizar nada, porque elas estão fracas. Tudo fruto de corações que estão aflitos diante das situações e pela falta de Deus também. E isso acontece mesmo dentro
dentro da igreja, mas ela não tem ainda aquela fé firmada em Deus de tal maneira que ela consiga superar as dificuldades, que ela consiga superar as expectativas. O irmão falou aqui no princípio, na abertura do culto, sendo o texto lá, muito até de acordo com isso, lá em São Mateus. Vamos dar uma relida aqui no texto. Mateus 11, 28. A partir do 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus veio para quem? Para o cansado, para o oprimido. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, por que Jesus está oferecendo descanso para a alma? Porque ele sabia o quanto a alma do homem está cansada. Cansada do pecado, cansada dessa vida miserável. Não que Deus deu para a gente uma vida miserável, Deus deu para a gente o melhor. Deus, antes de colocar o homem na terra, Deus fez o melhor. O melhor em rios, o melhor em praias, o melhor em vegetação, o melhor em animais. Deus fez o melhor. Deu para o homem o melhor, a terra fértil, uma terra abençoada. Mas nós vivemos num país de miséria, um mundo de miséria, onde existe fome, guerra, peste, tudo isso proveniente do pecado. Eu vou poder resolver isso? Você pode resolver? Ei, quem aqui pode? Pode resolver isso? Você acha que realmente existe algum homem que vai poder resolver essas questões? Será que existe algum líder mundial em algum momento da história que seja capaz de lidar com esses problemas? Não existe. Não existe. Olha, volta e meia eles reúnem. Aqui na América tem os líderes da América que se reuniram no Mercosul. Lá tem a ONU, a Organização das Nações Unidas. Tem lá na Europa. Tem também lá, tinha antigamente a OEA, a Organização dos Estados Americanos. Depois tem na Europa, esqueci o nome agora. Mas em todo quanto é lugar, na África, em todos os lugares eles têm organizações onde eles reúnem os líderes daquele continente para tentar resolver as questões, tanto questões diplomáticas quanto questões também comerciais, mas não resolvem. Ao contrário, volta e meia é uma briga, é uma confusão, um sai daqui, o outro sai de lá, o outro entra, porque o homem em si ele não tem capacidade para gerir o mundo. Eles vão tentando governar daqui e dali segundo a misericórdia de Deus. Mas nós precisamos de uma mudança aqui dentro. Para que aconteça uma mudança no mundo, a mudança tem que acontecer primeiro no nosso coração. Então, enquanto o coração do homem for esse deserto, enquanto os joelhos estiverem trôpegos, enquanto as mãos estiverem fracas, não tem quem resolva. E essa natureza do homem só pode ser mudada por Deus. Só Deus pode fazer uma obra na nossa vida. Só Deus pode mudar o coração do homem. O coração perverso, o coração corrupto, o coração débil. Só o Senhor pode fazer essa obra. E a gente precisa que ela seja feita primeiro no nosso coração. E aí eu também serei um daqueles que estarão lá, fortalecendo o outro. Quando você recebe, você tem para dar. Quanto mais você recebe de Deus, mais você tem para dar. A palavra diz que se você recebe, se torna em você uma fonte que salta para a vida eterna. Então vem jorrar, vem transbordar. Então quanto mais você tem para dar de Deus também. Porque Deus veio para isso, para o oprimido. Abra aí no Salmo 107. O título do Salmo é a bondade de Deus em proteger os viajantes, os encarcerados, os doentes, os que navegam e em geral todos os homens. Porque todos nós, independente de credo, independente de raça, independente de escolaridade, de nível social, independente de época em que viveu nessa terra, todos nós temos uma série de questões emocionais que precisam ser tratadas. O nosso coração, as nossas emoções precisam ser tratadas continuamente. Porque você é tratado hoje, se
converte, tem uma experiência com Deus e você se fortalece em Deus e vai caminhar. E no curso da tua caminhada, vem as lutas, vem as tribulações, vem situações diferentes daquelas que você já tinha vencido. E você vai precisar vencer novas etapas da tua vida. Então você precisa estar fortalecido em Deus continuamente. No versículo, olha algumas passagens que fala aqui. Versículo 4, Salmo 107:4. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. Agora, veja bem, vamos tentar trazer para o sentido literal aqui. Pessoas que estavam andando no deserto, não tinham cidade, estavam com fome e com sede. E aí diz o que? A sua alma neles desfalecia. Não está falando do corpo que desfalecia. Porque antes do nosso corpo desfalecer, a nossa alma desfalece diante dos problemas. Quantas vezes a pessoa ela é atacada e aí o emocional da pessoa se abala. E com o emocional abalado, a alma abalada, desfalecida, ela perde as forças para lutar. E aí uma série de problemas vão acontecendo e vão fazendo com que essa pessoa perca mais ainda o ânimo e a saúde dela vem se debilitar. A pessoa entra em depressão, entra em crise, entra numa série de situações. Por quê? Porque a alma dela foi atingida por causa dos problemas e das lutas. Em outro momento, você vê pessoas que passam por lutas grandes, mas que tem uma fé em Deus que você admira. Você fala, meu Deus, como esse homem, como que essa mulher pode suportar tudo isso? Porque os olhos estão postos em Deus. E a pessoa tem fé, ela acredita em Deus. É aquela passagem de Jó que eu gosto muito. Ele diz, ainda que esse meu corpo se desfaça aqui, eu creio que eu vou ver a Deus ainda. Esses olhos e não outros vão ver a Deus. Ainda na minha carne, ainda que esteja tudo aqui no pó, eu vou ver Deus. É como Abraão quando vai imolar o seu filho Isaque. Ele fala para os servos, nós iremos, adoraremos e voltaremos. Ele estava indo matar o filho, oferecer o filho em holocausto ali diante do Senhor. Ele ia matar e ia queimar. Mas ele sabia que ele voltaria com Isaque. Ele não achou que Deus ia dar livramento, não. Ele achou que ele ia matar, que ele ia queimar. Mas ele acreditava que até das cinzas Deus podia ressuscitar Isaque. Essa fé faz com que a gente não seja abalado. Essa fé faz com que a nossa alma não desfaleça. Então é essa fé em Deus que Deus quer que nós tenhamos. Porque as lutas estão aí para abalar. A irmã estava dando testemunho aqui, uma semana, um dia de luta. É o dia mau. A Bíblia fala, para que possais resistir no dia mau. Existem dias que são especialmente maus, eles trazem uma carga negativa muito grande. A pessoa já acorda, aí fora as pessoas dizem, acorda com o pé direito, com o pé esquerdo. Não é que acorda com o pé esquerdo, é um dia mau, é um dia de adversidade. Mas se eu estou firmado em Deus, eu vou vencendo a cada momento. Eu vou enxergando que ainda que eu esteja passando por lutas, eu estou de pé porque meu Deus está comigo. E Ele não me permite cair. Ele sustenta os meus pés, Ele firma os meus passos. Então é essa fé, esse ânimo que a gente precisa ter na nossa vida. A batalha é ferrenha, a luta é grande. Cada hora de um jeito, cada hora uma situação diferente. Mas Deus, Ele é na nossa vida. Amém? Glória a Jesus. Ainda no Salmo 107, olha aqui, versículo 10. Tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição, vamos ler o 9. Pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta, tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte. Deus fez o quê? Ele fartou a alma sedenta, encheu de bens a alma faminta. Deus, Ele trata na nossa alma. Ele trata nas nossas emoções. A alma que ainda está, vai muito além da alma, que a gente fala de salvação de alma, de resgate da alma, da vida espiritual.
Aqui a alma, ela está mostrando mais os nossos sentimentos, que Deus trata com os nossos sentimentos, Deus trata com as nossas emoções, Deus restaura. Amém? Versículo 13. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou nas suas necessidades, tirou-os das trevas e sombra de morte, e quebrou as suas prisões. Nós, quando estamos atormentados, nós estamos também aprisionados. Uma pessoa atormentada, ela é uma pessoa prisioneira. Prisioneira de alguma situação, que pode ser um trauma, que pode ser uma enfermidade, que pode ser um problema familiar, um problema financeiro. Independente do problema, ele pode se tornar uma prisão. A pessoa fica presa, ela fica ali encarcerada naquela situação, e ela precisa do Senhor para livrar. Jesus Cristo veio para isso, para libertar os que estão cativos. E nós precisamos entender isso para buscar em Deus. Quando eu percebo que a minha vida é uma prisão, quando uma pessoa chega a perceber que ela está enredada, que ela é prisioneira do inferno, Deus começa a fazer a obra na vida dela, porque ela começa a buscar de Deus. Quantas pessoas que a gente atende, que a pessoa está numa situação de terrível adversidade, ela está vivendo uma situação cruel, e aí Deus começa a trabalhar, Deus começa a agir na vida daquela pessoa, porque ela começa a perceber que ela precisa de Deus. E aí Deus começa a trabalhar primeiro aqui dentro. Primeiro aqui dentro. O primeiro lugar onde Deus trabalha é no nosso coração. E quando Deus começa a trabalhar no nosso coração, nós vamos encontrando forças para enfrentar as nossas lutas. Porque Deus não vai fazer tudo para você. Deus não chega lá do céu e fica assim, ó, derramando. Ó, para você isso, eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar um marido, eu vou te dar uma esposa, eu vou te dar um filho, e vai jogando lá em cima. Não é assim. Deus trata com você e Ele te capacita a lutar e a conseguir aquilo que você está necessitado. E tem algumas bênçãos que Ele vai fazer, óbvio. Se a pessoa precisa de uma cura e que o médico não tem capacidade, é Ele que vai fazer. Tem coisas que Deus vai operar na tua vida como um milagre. Se a tua luta, se a enfermidade ela é espiritual, o médico não vai poder curar. Tem que ser uma fibra de cabeça. É o Senhor que vai te libertar. Então algumas coisas Deus vai fazer e outras Deus vai te dar capacidade para lutar. Mas primeiro Ele precisa te libertar. Primeiro Ele precisa tirar você dessas cadeias, dessas trevas, e te dar forças. Então a nossa alma é um lugar onde Deus trata primeiro para nos trazer libertação, para nos livrar do jugo e das prisões. É na nossa alma que muitos estão amarrados, que muitos estão aprisionados e são infelizes, mesmo tendo muita coisa. Porque nem todo mundo que está aprisionado na alma está com a vida perdida, não. Financeiramente tem muitos que são prósperos, mas vivem angustiados, vivem abatidos. Tem muita gente que tem uma saúde perfeita, malha, faz ginástica, está muito bem fisicamente, mas a alma está abatida também ainda. Então tem aqueles onde o problema da alma já chegou a afetar as outras áreas da vida, e alguns ainda não afetou, mas a alma já está prisioneira e precisa também de Deus. Porque se o tempo passa e aquela alma não é liberta, a vida da pessoa vai começando a ficar amarrada. Então nós precisamos de Deus. E a palavra mostra que, por mais que a pessoa ande por lugares errantes, na hora da angústia, se ela se lembra do Senhor e se ela começa a buscar em Deus, Deus começa a fazer a obra na vida dela. E eu preciso entender isso, eu preciso crer nisso, eu preciso confiar que o Deus a quem eu sirvo, Ele é capaz de me capacitar para vencer. Eu preciso vencer. Eu preciso ter a minha vida escondida com Cristo em Deus. Eu preciso ter o meu coração não pode mais ser como um lugar deserto. Meu coração agora tem Jesus. Ele preenche o meu coração, Ele preenche o meu ser, e Ele me capacita para que eu tenha uma vida abundante diante do Senhor. Então é muito importante que nós venhamos ter a cada dia a nossa vida alicerçada em Deus. Que nós venhamos ter a cada dia a nossa vida firmada na presença do Senhor.
porque nós devemos ter a cada dia a nossa confiança em Deus. Versículo 107, versículo 20. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Do versículo 18 está escrito: a sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou nas suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Deus, quando envia a palavra dele para nós, Ele nos livra através da palavra. E aí a importância também de eu buscar. Nem todos querem a palavra. Eu estava conversando com o pastor Alcântara hoje. Às vezes, você está orientando uma pessoa, está dando uma orientação, a pessoa ela não quer. Ela quer que você faça uma oração para ela e entregue uma revelação do que Deus quer que ela faça. Só. E se você abre a Bíblia, se você começa a mostrar na palavra o que está errado na vida da pessoa, a pessoa não quer. Ela fala: eu quero só uma oração. Bem categórica. Pensando que Jesus é aquela farmácia que você vai lá, pega um remédio e vira as costas, paga e vira as costas e vai embora. Ou até um posto que você vai e pega um remédio de graça, nem paga. Tem muita gente, não é pouca não, tem muita gente assim. Ela vai na igreja, desde que o pastor não se meta na vida dela, não venha orientá-la, não venha mostrar que ela está errada. Que grande parte dos problemas estão em consequência da vida errada que está levando, porque a palavra diz, a vida dela está contrastando com os ensinamentos de Jesus. E aí você vai falar para a pessoa não quer. Ela não quer te ouvir. E ela fala: eu não quero. Eu não preciso. Eu só quero que você faça oração comigo. Você quer orar? Você pode orar? Aí você ora para Deus ter misericórdia. Porque nós estamos aqui para isso, para orar. E aí você ora para Deus ter misericórdia. E amém, vai fazer o quê? Você não pode mandar na vida da pessoa. Uma outra coisa, quando a pessoa às vezes está com um problema e ela chega e fala assim: o que você acha que eu faço? Filha, eu não vou tomar decisão por você. Eu não posso. Porque as decisões que você tomar vão gerar consequências. E as consequências, quem vai arcar com elas é você. Então eu não vou te dizer qual é a decisão que você deve tomar. Eu vou te mostrar na palavra. O que a palavra fala acerca desse assunto? Você vai examinar, você vai meditar e você então vai tomar a tua decisão. Porque depois você vai precisar arcar com as responsabilidades da tua decisão. E é você que vai arcar, não sou eu. Eu não vou estar lá na tua casa, eu não vou estar no teu trabalho, eu não vou estar lá na tua vida, na tua igreja, para arcar com as decisões. Vai ser você e Deus. Então eu posso e devo orientar segundo a palavra. O restante é entre você e Deus. Agora, quando eu examino as Escrituras, quando me posiciono diante de Deus, o que acontece? Deus me capacita. Deus começa a mostrar. Deus começa primeiro a curar a minha alma, a preencher o meu coração. Eu vou perdendo o medo. Foi o que nós lemos lá no capítulo 35, versículo 3. Fortalecei as mãos fracas e os joelhos trementes. Eu vou me fortalecendo em Deus. Os meus joelhos já não vão tremer mais. O meu coração angustiado vai ser curado. Porque está escrito aqui: enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. A tua palavra vai entrar e vai curar o coração, vai curar a alma, vai curar as feridas, as mágoas, os ressentimentos. E aí você, como uma pessoa liberta, começa a entender, começa a permitir o trabalhar de Deus, e aí sim há uma mudança na vida. Então Deus veio para mudar a vida da pessoa, para mudar a história da pessoa. Não é para fazer uma cura, não é para... Qual é a diferença? Se a pessoa for curada hoje de um câncer, mas ela não se converter, em algum momento ela vai morrer e vai para o inferno do mesmo jeito. Então somente a cura física não vai resolver. Se a pessoa está na sarjeta hoje, se Deus faz uma obra lá e essa pessoa consegue sair daquela vida lá, ter o seu emprego, o seu trabalho, mas ela não muda de vida, ela vai viver no palácio, mas vai para o inferno depois. Se essa pessoa
A pessoa que está passando por algum outro tipo de problema dentro do lar, está com aquela briga, aquele inferno, Deus vai lá, faz uma obra, restaura. Mas se a pessoa não entregar a vida para Jesus, ela vai para o inferno. Depois que morrer, a família não vai poder salvar. Nós precisamos abrir o nosso coração para Deus e permitir que Ele faça realmente morada, né? Ele fala: tomai sobre vós o meu jugo. O jugo de vocês não estão podendo suportar. O jugo desse mundo vocês não podem suportar. O jugo do pecado vocês não podem suportar. Então toma o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E essa palavra aqui que eu gosto muito, Salmo 107:20: enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Guarda isso no teu coração. A palavra do Senhor vai curar o teu coração, vai te curar do medo, vai te libertar do medo, da angústia, vai te libertar da opressão do inferno, do jugo do diabo. E você, então, sendo uma pessoa livre, você vai estar abençoada e alcançada pelas misericórdias divinas. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Nós vamos orar nesse momento, vamos entregar a nossa vida diante